Oi, eu sou a Sabrine. Hoje eu represento o Constelar, que é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão aqui na APSEM. O nosso programa tem como objetivo trabalhar a diversidade e construir uma nação azul ainda mais inclusiva. Hoje estamos aqui no nosso primeiro podcast, trazendo Mulheres Fortes Se Apoiam, que é um dos pilares do nosso programa de diversidade. Aqui gostaria de reforçar que temos um ambiente extremamente seguro, queremos aprender e compartilhar histórias de muito impacto. E hoje recebemos aqui uma convidada muito especial que vem conversar com a gente sobre empoderamento feminino e liderança. Nossa convidada é Renatinha. Oi, Rê. Que delícia! Tudo bem, Sá? Obrigada por participar desse momento com a gente. Acho que aqui a gente vai conseguir compartilhar muitas coisas legais. A gente escolheu esse tema para conversar com você porque você fala muito de empoderamento e principalmente você traz muito a liderança na sua pauta todos os dias. Sim. Mas antes de tudo, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Renata fora da APSEM. A Renata fora da APSEM. Exato. Então conta pra Faz gente um pouca pouquinho. coisa, né, Sá? Você sabe que eu sou uma pessoa, assim, bem caseira, bem tranquila. Sim. Não, brincadeira. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu gosto muito de viver a vida. Eu vivo a vida como se eu pudesse, e a gente pode, morrer a qualquer momento. Então, eu sou aquela pessoa que não quero me arrepender de nada, que quero viver mesmo a jornada. Sou muito apaixonada pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, né? Enfim, já não tenho mais os meus avós, mas sou muito, muito família nesse sentido, assim, principalmente com esse núcleo, assim, mais duro, meu marido. Sou muito apaixonada por pets, então tenho muitas patas na minha casa, muitas, nem sei quantas mais, bastante, várias espécies. Adoro treinar, sou bem, assim, viciada mesmo em esporte, principalmente na musculação, em treinar. Amo dançar, adoro. Sou muito disciplinada, faço dieta, sou bastante saudável, gosto muito de estudar, gosto de ler, sou nerd. Eu sou um paradoxo em pessoa, sabe? Eu sou o arquétipo de uma pessoa com a essência dessa coisa assim meio nerd, meio estudiosa, que as pessoas às vezes não sabem, né? Que me vem assim meio expansiva. Eu gosto bastante de assistir série, de ver filme, enfim, de viver. Legal, Rê. Não, já ficou visível aqui a quantidade de coisas que você faz, que você gosta. E tem uma coisa que é muito forte, assim, que a gente identifica, que é a sua inquietude. Sim. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? De onde vem isso? Como que você lida com isso no dia a dia? Olha, de onde vem, eu tenho tentado me responder também. Eu acho que tem uma parcela da minha personalidade, tem uma parcela que eu ainda não sei também se eu tenho alguma questãozinha psiquiátrica, pode ser, né? Vai que... Mas assim, eu tive uma criação do meu pai, foi uma criação muito diferente, assim, dos dois, do meu pai e da minha mãe, mas do meu pai nessa questão da inquietude bastante, assim. Primeiro porque eles eram pessoas muito diferentes, então desde pequena eu fui muito exposta a pensamentos, assim, sobre a vida, sobre energia, sobre meus pais, eles estudavam, sempre estudaram muito sobre autoconhecimento, enfim, então eu fui desde muito pequenininha exposta a isso, eu era filha única. Então, não tinha muito aquela distração dos irmãos, ficava bastante com os meus pais. E o meu pai, desde muito cedo, ele me provocou muito em relação a ser diferente dos outros. Não pode copiar os outros, não vai com a manada, pensa com a sua cabeça. E desde muito cedo ele me pedia para ter ideias. Então, a gente sentava, eu ia todos os finais de semana para a praia com ele, com a minha mãe. E muitas vezes na mesa do churrasco, ele sentava e me pedia, Renatinha, vamos ter ideia. Botava um papel ali, você imagina, eu queria essa pressão do meu pai, que eu queria agradar pedindo ideia. E eu falei assim, meu Deus do céu, que ideia que eu vou tirar da onde, que ele quer que eu tire a ideia tirar da cartola, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei assim muito, eu acho que isso tem consequências que me travam para algumas coisas até hoje, porque ele pediu para eu desenhar uma embalagem de um novo produto para a APSEM. Só que eu era muito pequena e eu não sabia o que desenhar. Que responsabilidade, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso decepcionar meu pai, o que eu vou desenhar, Senhor? Então, acho que também veio essa provocação desde cedo, assim, de assuntos, de que meu pai sempre foi muito antenado, sempre leu muito. Então, acho que eu já, da infância, tive esse diferencial. Que legal. E aí, isso veio com essa coisa, assim, eu carrego muito do que o meu pai colocou na minha essência, assim, de não copiar os outros.
Então eu me cobro muito por isso, eu sempre fico pensando, não, o que a Renata faria? A Renata pela Renata. Deixa o seu nome aqui, o seu legado aqui, né? É, exato. Você traz bastante seu pai, assim, em várias matérias que você divulga, até na sua fala mesmo. Uhum. Como que iniciou essa tua relação com teu pai e a Apsen? Como é que você iniciou a tua carreira aqui na Apsen? Olha, por incrível que pareça, o meu pai nunca me incentivou explicitamente a trabalhar na Apsen. Ele acabou me incentivando, talvez, sem perceber, enfim, porque ele gostava muito do que ele fazia e tudo mais. Mas ele sempre me deixou muito livre. Eu tive uma educação, assim, muito livre, que eu sentia que eu podia ser o que eu quisesse, né? E desde pequena eu gostava muito de vir aqui para a empresa. Então eu achava que eu era super cientista, eu achava que eu vinha trabalhar nas férias e eu achava que de fato eu trabalhava. Então eu ia para o controle de qualidade, eu pegava as plaquinhas da microbiologia, que eu adorava, a microbiologia, o controle de qualidade e o administrativo, que eu achava que super chique ficar lá, né, cortando os papéis, botando no envelope, enfim. Então eu vim muitas férias trabalhar na Apsen e eu já meio que conhecia as pessoas, cresci no ambiente, então a coisa foi meio que acontecendo. Eu decidi fazer engenharia química para trabalhar aqui, para continuar o legado do meu pai, mas o meu pai ele é muito introspectivo. Ele é uma pessoa que ele ensina pelo exemplo. Uhum. Ele não te pega pela mão e fala, vem cá, Sá, senta aqui, deixa eu te contar uma história. E assim foi comigo na minha carreira, ele não me explicou como que ia ser. Eu cheguei aqui, eu não sabia nada, tanto que eu cheguei super arrumada, de salto fino, pleníssima, e eu fui para o almoxarifado carregar caixas no meu primeiro Como que foi dia. isso? Conta pra gente. Não, foi inusitado, eu não esperava. Eu, de fato, achava que eu ia ter uma mesa, com uma cadeira, com uma placa com meu nome, praticamente assim, Tudo né, a pronto. filhinha do papai. E aí eu lembro, tinha uma pessoa que trabalhava aqui na Apsen há muito tempo, me viu crescer, entrou junto com meu pai, enfim. E o papai chamou ele, que é o Ricardo, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme por ele. Falou, Ricardo, a única coisa que eu escutei, a Renatinha já está aqui. Eu fiquei lá esperando o Ricardo chegar. Aí entrou o Ricardo, né? A gente se cumprimentou. O Ricardo tem uma filha exatamente da mesma idade que eu, a gente praticamente cresceu juntas. Ela trabalhou na Apsen muitos anos, na época ela trabalhava, tudo, então eu tinha intimidade com o Ricardo, oh, vamos lá, tal, não sei o quê, e a gente foi andando, passando pelas áreas, eu pensando, meu Deus do céu, onde esse homem vai me levar, né? Aí acabou o escritório, não tinha mais escritório, a gente continuou andando, e aí eu já comecei a refletir, né? Eu falei, onde será que eu vou trabalhar, né? Tá diferente do que imaginava. Tá esquisito, mas enfim, tinha outros prédios e tal. E aí ele chegou e eu lembro que na época era o Silvio, que era nosso supervisor do almoxarifado, ele chamou o Silvio. E eu lembro que o Silvio olhou pra mim e falou assim, meu Deus, o que que eu vou fazer quando eu podia ler o pensamento do Silvio. Ele falou, meu Deus, o que que eu vou fazer com a filha do Renato aqui? E aí eu lembro que ele ficou assim, né, atrapalhado, pediu para eu sentar num banquinho que tinha lá. Ele falou, não, olha, você fica sentada aqui, a gente vai explicando para você o nosso trabalho, e aí você vai entender a dinâmica e tal e coisa. Aí eu lembro que eu olhei para a cara do Silvio e falei, Silvio, preciso te falar uma coisa. Eu sou hiperativa. Não vai rolar eu ficar sentada aqui, não tem a menor hipótese de eu ficar sentada aqui. Eu falei, me bota para trabalhar com vocês. E aí ele falou, bom, então... Eu lembro que na hora ele até meio que deu uma titubeada, assim, mas ele falou, tá bom, então eu tenho que te dar um uniforme, amanhã você tem que vir, né, vestida adequadamente e tal, e assim que começou a minha carreira. E o meu pai, ele permitiu que nesse primeiro momento eu passasse por todas as áreas da Apsen, mas ao mesmo tempo ele deixava eu assistir às reuniões estratégicas, todas, só que como ouvinte. Então eu ia e eu ficava observando, aprendendo, entendendo todo aquele movimento e tal. Paralelo a isso, eu tive um diretor de RH da Apsen, que a gente era muito amigo. Ele era bem mais velho do que eu e eu sempre gostei muito de aprender com as pessoas experientes. E ele virou uma pessoa que me acolheu, assim, e eu vivia na sala dele. E aí eu comecei a fazer processo seletivo junto com ele. Isso me ensinou muito sobre ler as pessoas, entender dinâmicas, enfim. E acho que como desde muito cedo eu fui exposta a tudo isso, eu também criei uma leitura de cenário, a diferença muitas vezes do que está acontecendo na fábrica, do que estava sendo discutido lá numa reunião da diretoria.
Então isso me trouxe assim bastante bagagem. E a nossa relação fora da família, minha, do meu pai, ela foi acontecendo. Não tinham assim planos predestinados, o meu pai não tinha um plano de carreira para mim, as coisas foram acontecendo. Aí eu fui para o financeiro por uma necessidade, a Apsen estava passando por uma situação, eu fui para lá e eu fui estudar, fiz a minha pós em finanças, então eu fui fazendo tudo o que a Apsen precisava que eu fizesse naquele momento para aquilo que a gente estava vivendo. Rê, você comentou que desde pequena teu pai te provocava a pensar diferente, né? Uhum. O que você tira disso, assim, quando você olha para tua carreira hoje, para você olhar, quando você olha para você, para a mulher que você é, para líder que você é? Eu acho que, primeiro que eu trouxe essa inquietude desde cedo, mas a verdade é que por mais que eu tivesse essa inquietude, eu não tinha coragem de ser eu mesma. Eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação, especialmente do meu pai, porque o meu pai sempre foi um grande herói para mim, assim, era aquela figura, assim, a máxima admiração, né? E quando você tem essa figura, você não quer decepcionar, né? Eu acho que os filhos, eles geralmente, ou eles querem fazer tudo para agradar, ou eles ficam às avessas, né? Falam, meu Deus, não quero ser que nem o meu pai, não quero ser que nem a minha mãe de jeito nenhum. É o extremo para os dois lados, né? E a gente se perde, quando a gente é pequenininho, muitas vezes por isso, por querer agradar e começa a se tornar uma pessoa que você não é em essência. Então, eu e meu pai, a gente é muito parecido, muito nas inquietudes, nos valores, nas coisas que a gente pensa, na espiritualidade, numa série de coisas. Mas a gente é completamente diferente de personalidade. Então, durante muito tempo, eu acho que eu tentei ocupar um lugar ali que eu não sabia muito bem qual que era. Ao mesmo tempo, a minha geração era uma geração que não tinha acesso a tantas coisas como a gente tem hoje. Então, eu tinha muitas crenças. Eu achava, por exemplo, que se eu queria trabalhar com meu pai, eu tinha que ser uma executiva padrão daquilo que o mercado praticava, enfim. E tudo isso fez com que no começo da minha juventude, ou do começo da vida adulta, eu não fosse exatamente a Renata. Tanto é que eu comecei o processo de autoconhecimento em 2009, depois do meu divórcio, do meu primeiro casamento. Depois de uma série de coisas que tinham acontecido na Apsen, eu me divorciei, foram uma série de questões, assim, e eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu fui procurar a terapia pela primeira vez, eu fui num psicólogo, eu sentei no sofá do psicólogo e eu chorei por 2 horas. E as pessoas muitas vezes acho que quiçá podem imaginar que isso aconteceu comigo, quem não me conhece, mas eu disse para ele, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei por que eu casei, eu não sei por que eu fiz a faculdade que eu fiz. Eu estava tão perdida que acho que o psicólogo olhou para mim e falou, calma, não dá para te resolver tudo agora numa sessão, né? E aí a gente começou um trabalho e ali eu me comprometi muito com o autoconhecimento, muito. A gente está falando de 2009, já faz bastante tempo. E depois de muitas coisas que eu fiz, muitos cursos, processos, imersões, livros, filmes, tudo que me falavam eu ia experimentar, de constelação familiar, processo Hoffman, enfim. Em 2015, não faz tanto tempo, que eu de fato comecei a deixar a Renata de verdade surgir. Então, claro, não foi do dia para a noite, foram coisas que foram acontecendo, mas eu acho que a coragem de começar a ser quem eu queria ser foi só em 2015. E eu venho de lá para cá construindo essa pessoa. Porque, por exemplo, eu fui competir no fisiculturismo. Era uma coisa que eu queria, mas eu nem sabia que eu queria. Quem me contou que eu queria foi o meu marido. Porque ele chegou um dia para mim e falou assim, por que você não compete no fisiculturismo? Aí eu parei, pensei e falei, como assim, né? Ele falou, não, você adora, você segue todo mundo, você conhece tudo, você faz dieta, você treina, você já tem um estilo de vida muito além do que as pessoas que levam uma vida só saudável, você já levava uma vida de atleta, lancheira, tal. Aí eu parei e eu pensei, nossa, eu acho que porque eu acho que isso não cabe para minha carreira, para minha posição, etc.
Então foi um momento ali que eu fui experimentar. Então eu fui competir, nessa jornada de autoconhecimento eu fiz tanta coisa. Eu fiz teatro e TV com o Wolf Maia, eu fiz aula de canto. Foi bateria de escola de samba, que Ah, eu nesse acho foi um pouco mais pra fantástico. frente, Foi foi um mais pouco pra mais pra frente? frente. Então tá bom, a gente vai chegar lá. Não, a bateria de escola de samba já foi um pouco do auge de ter falado assim, quer saber? Eu vou fazer o que eu quiser. Mas é um processo, até você chegar lá é um Nossa, processo. é um processo ainda. É um processo ainda, porque obviamente, né, quando a gente faz coisas muito disruptivas, quando a gente abre espaços que ainda não foram abertos, você é muito julgada. Exatamente. Então ainda é um processo, mas hoje eu tenho muita clareza que eu não quero abrir mão. E que eu tenho muito medo de perder esse caminho eu acho que eu, velhinha, vou ser pior que a Dercy Gonçalves. Não, e eu acho que isso se conecta muito no empoderamento mesmo, né? Porque até você chegar nesse empoderamento, tem um processo de autoconhecimento. Tem, E esse autoconhecimento tem um peso. tem. E um peso que só você sabe, que às vezes as pessoas não conseguem visualizar, porque elas enxergam o macro, né? Uhum. Da Renata hoje na posição de VP, na Renata irmã, na Renata filha. Sim, Mas você tem o teu individual ali. sim, E você com certeza sentiu esse peso, você trouxe aqui pra gente. muito. Como que você faz para lidar com isso, Rê, no dia a dia, assim, na tua intimidade mesmo, né? Você tem uma posição que, querendo ou não, você acaba sendo referência para muitas mulheres, mas você também tem o teu lado de vulnerabilidade. Sim. Como que você lida com isso? Olha, Sá, eu sou uma pessoa que, primeiro que eu acredito muito na vulnerabilidade, assim, né? A gente realmente, nós somos humanos, ninguém é super-herói, por mais que as pessoas brinquem que eu sou a Mulher Maravilha, que na minha sala tem lá o quadro de Mulher Maravilha e tudo mais, é óbvio que isso não existe, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma guerra que está vivendo, todo mundo tem as suas dificuldades. A gente não pode julgar ninguém, porque o que dói em mim pode não doer em você, o que dói em você... A gente tem que ser empático, mas a gente tem que saber que a gente nunca vai ser empático o suficiente para entender o que o outro sente. Para querer dar opinião no que o outro sente. Então, eu acho que eu sempre tive muito clareza disso. E eu nunca tive... Eu sempre fui uma pessoa que não tem muita vergonha na vida. Eu sou bem sem Capaz. vergonha. Então, eu nunca tive, assim, muito problema com as minhas vulnerabilidades. Isso é muito bom. Eu sempre abri muito, tanto que eu já passei por vários problemas de saúde mental, e isso se tornou público, enfim. Então, acho que faz parte do nosso processo evolutivo a dor, o medo, o nosso lado sombra, aquilo que a gente tem mais dificuldade. Eu acho que a gente tem que enfrentar, tem que falar sobre isso. É difícil, o autoconhecimento, as pessoas têm muito medo, às vezes, que falam, ai meu Deus, né, vai doer, eu vou ter que mexer nas gavetas que eu não quero mexer. Até porque não é confortável, né? Não. Nem um pouco confortável. Não, e é igual arrumar um armário, né? Depois que você abre e botou tudo pra fora, Vai ter que dobrar, vai ter que arrumar. tem que dobrar, tem que arrumar, tem que ver o que não serve mais, tem que doar para as pessoas, porque é isso que a gente tem que fazer. Então aí você fala, não, meu Deus, não, eu vou ficar com isso aqui, eu vou ficar, porque era lá de sei lá quando. A vida é a mesma coisa, né? Então eu acho que eu aceito muito bem a vulnerabilidade, especialmente eu tive alguns episódios na minha vida muito marcantes, mas eu tive uma depressão. E esse momento foi muito importante na minha vida, para eu ter também humildade, empatia com as pessoas, de falar, cara, perdi o controle. E tá tudo bem. A gente perde o controle da nossa própria cabeça e tá tudo bem, lógico que tá tudo bem. Não, isso é super importante, porque é de fato reconhecer o momento crítico que a gente precisa tentar reorganizar as coisas e seguir em frente, né? Mas seguir em frente entendendo que aquilo é um processo, que aquele momento não define você. Sim. Acho que esse é o mais importante. Acho que saber pedir ajuda, saber parar, por incrível que pareça, as pessoas falam, meu Deus, a Renata não para um minuto, ela faz 1 milhão de coisas, não sei o que lá. Mas eu prezo muito por organizar as minhas ideias na minha cabeça, muito. Então, eu sempre tenho momentos, assim, que eu paro e eu falo, peraí, aonde eu estou, para onde eu quero ir? As coisas que eu estou fazendo hoje estão me levando aonde eu quero chegar? As pessoas que eu estou me relacionando hoje, elas me fazem bem, me fazem mal? Elas extraem o meu melhor? Os ambientes que eu frequento? E aí,
Obviamente, a gente tem uma vida, eu tenho uma vida pública, eu tenho uma vida profissional, também tem ambientes que eu preciso estar. Uhum. Então, que você tem que se fortalecer, você tem que se preparar. Então, eu acho que tudo isso ajuda nessa questão da vulnerabilidade. Tem hora que você fala, meu Deus, não, pera, tá demais. Hoje eu tenho muita consciência sobre saúde mental, então, Te essa ajuda semana muito. mesmo eu estava na consulta com um psiquiatra novo. Então, eu acho que é isso, é procurar ajuda, saber os seus momentos, as suas dificuldades. Você trouxe ali um ponto em relação à tua vida profissional, né? Depois desse empoderamento, de você de fato se encontrar, que acho que você falou que Deus livre, você não quer se perder mais. Não. Você se encontrou, segura. Como que você faz, Rê, para lidar com essa tua postura no ambiente organizacional? Porque a gente sabe como é ser mulher e ser uma mulher empoderada nesse ambiente. Quais são os desafios que você encontra? Vixe, muitos. Eu acho que assim, eu dividiria em desafios que eu já enfrentei, porque eu tô com 20 anos de carreira. Então, há 20 anos atrás, era bastante diferente do que é hoje. O mercado farmacêutico, especialmente, era muito diferente, assim. Então, eu lembro que eu me dei conta de coisas vivenciando. Então, eu não imaginava, para mim, de alguma forma, era sutil a questão do preconceito, da diferença entre mulher e homem. Eu não me atentava a isso. Até eu começar a perceber que não tinham mulheres em alguns lugares. E eu sempre fui muito inquieta. Então, mas por quê? Por que eu sou a única mulher aqui? O que está acontecendo nesse ambiente? Por que de repente eu via... Eu sou muito boa de leitura, leitura de cenários, leitura de pessoas, talvez por gostar tanto de autoconhecimento, talvez por ter começado a minha carreira lá fazendo entrevista, então você que Isso foi ajuda, recrutadora, ajuda você sabe, muito. né? A gente vai aprendendo a ler as pessoas. Então eu sempre fui muito boa de cenário, então logo cedo ficou muito claro para mim os jogos, aquilo que tornava mais difícil para a mulher chegar em alguns lugares. E isso foi mexendo comigo, isso foi fazendo com que eu quisesse chegar onde a gente está chegando aqui, com Mulheres Fortes Se Apoiam, com todo o trabalho que a gente faz aqui na Apsen, que eu faço para fora da Apsen também. Essa ficha foi caindo, assim, e foi uma coisa realmente para mim, foi uma surpresa, assim, e eu fui falando, cara, não, eu tenho um lugar de privilégio, eu sei que eu entrei onde eu entrei porque eu sou filha do Renato, então eu preciso honrar isso. Eu sei que eu não estou aqui por ser filha do Renato. Eu estou aqui porque 20 anos que eu estudo, eu me capacito, eu dou resultados, mas eu sei que eu entrei por um espaço que poucas pessoas têm acesso. Então eu falei, eu preciso usar isso para, primeiro, ajudar as pessoas dentro da Apsen. E depois chegou um momento que até um ex-gerente nosso que trabalhou aqui comigo, ele falou para mim, ele falou, Renata, você transcendeu a Apsen e ficou pequeno para você falar sobre os assuntos que você fala só na Apsen. Você precisou transbordar e levar os assuntos para fora. Então, eu gosto muito de usar a minha história, a minha ousadia. Eu acho que eu me fortaleço sabendo que eu vou abrir portas para outras pessoas. Sabendo que tem muitas mulheres que se espelham em mim. Sabendo que tem muitas mulheres que, assim, desde o meu primeiro livro, da minha primeira história que eu contei numa palestra, que era sobre minha vida pessoal e que eu falava também sobre o meu primeiro divórcio, ver que mulheres levantavam para me dizer ou que estavam em relacionamentos infelizes e não tinham coragem de sair, ou que tinham saído e estavam sofrendo preconceito, ou estavam com dificuldade de lidar com aquela situação, ou que estavam em relacionamentos abusivos, enfim. Então, lá atrás, na minha primeira experiência de fazer uma palestra para contar da minha vida pessoal e eu me dar conta que o fato de eu ter me divorciado e ter me levantado às custas de muita terapia, não que tenha sido fácil, de ter me levantado, fez com que outras mulheres falassem, poxa, eu também quero, se a Renata consegue, eu consigo. Uhum. Muita gente fala para mim, ah, não, eu estava com preguiça de treinar, mas eu sabia que você tinha ido Eu vi isso cedo. hoje, alguém falando isso pra ela, hein? Eu sabia que você tinha ido e eu falei, não, a Renata faz e eu vou. Então, isso É inspirador, é legal, assim, né? Mas, enfim, é desafiador. Sim. Rê, você fala bastante sobre diversidade, inclusão e até projetos que apoiam mulheres, né? Mulheres Fortes Se Apoiam é um dos projetos, inclusive muito lindo, com várias ações.
conta pra gente um pouquinho como começou, de onde surgiu essa ideia de trazer diversidade para a Apsen? A gente entende que é um tema sensível e Sim. que, de fato, a gente precisa fazer diversidade, não só falar de diversidade. Uhum. Conta um pouquinho pra gente. Acho que nem você sabe dessa Não, história, eu né? sei, porque eu cheguei depois. Olha só, bom, como eu comentei, a história de fortalecer as mulheres começou sem querer. A primeira palestra da minha vida que eu fiz não foi programada. Eu tive um amigo muito sacana, mas também que foi muito importante na minha vida, que ele me botou como palestrante confirmada de um evento sem a minha autorização, porque eu não aceitava nunca. E ele sabia que eu não ia aceitar, porque eu estava sempre dando desculpa. Não, tô ocupada, eu vou viajar, eu tenho uma reunião de sei lá do quê, não sei o quê. E eu não queria palestrar. E quando ele me botou lá, enfim, a gente é do mesmo meio, as pessoas nos conhecem. E ele falou, na época era só o Facebook, né? Abre seu Facebook aí e dá uma olhada. A hora que eu olhei, eu falei, como assim? Você é louco, tal. Aí ele falou, vai ficar chato você não ir, as pessoas já estão comentando, já estão se inscrevendo. Eu falei, tá, eu vou falar sobre qual tema? Na minha cabeça, era assim, tipo, gestão do tempo, sei lá, não sei. Ele ia me dar um tema, eu ia desenvolver uma palestra e ia falar. Ele falou sobre a sua história. Aí eu buguei. Não, mas como assim sobre a minha história? Não, você vai contar a história da sua vida. Eu não sabia nem por onde começar. Aí na época a gente tinha contratado uma palestrante e ela tinha vindo palestrar na Apsen acompanhada de uma moça pouquinho tempo antes, assim, estava bem fresco na minha cabeça. E eu lembro que eu me interessei, que era aquela pessoa que estava com ela, tal, não era muito bem uma assessora, tal, e ela me contou, ela falou, não, eu sou psicóloga, eu estou ajudando ela tinha tido câncer, então ela quis escrever um livro e começar a palestrar, então ela não tinha um background, enfim, ela tinha uma história incrível, ela era uma pessoa com carisma incrível, mas ela precisou de alguém para estruturar ela ali para o palco, né, pro corporativo e tal. Na hora eu lembrei dessa pessoa, liguei para ela e contratei ela para me ajudar. Aí eu contei a minha história para ela e ela ajudou a criar um fio condutor da história. E até aí, eu ainda não tinha, eu já estava passando na vida por alguns processos de coaching, mas eu ainda não tinha me formado como coach. Mas ali eu já saquei uma coisa que eu iria aprender lá na frente como coach, que é: você é a história que você conta da sua vida. Você é a história que você conta da sua vida. O autoconhecimento é isso, é você reescrever a história que você viveu, aceitando as coisas que deram errado, ressignificando uma série de coisas e tal. Então, esse trabalho com as mulheres começou ali na minha primeira palestra, que eu fui assim, desculpa o palavreado, mas eu fui me cagando todinha. E aí eu fui lá e fiz por ele, enfim, né? E aí quando acabou fez uma fila de mulheres, era, né, só para mulheres, e aí elas vieram assim, agradecendo, me contando a história delas, me abraçando. Aí, cara, que louco isso. Eu posso ir além disso aqui. E esse meu amigo, que já há anos me dizia, não, eu te vejo palestrando, eu te vejo dando aula, eu te vejo não sei o quê. Eu falo que ele era maluco. Eu virei pra ele e falei, pô, você tinha razão, achei mó legal palestrar. Quero mais. Aí eu fui, ele tinha esses eventos frequentes, eu fui várias vezes palestrar pra ele. E aí continuei esse trabalho com mulheres, fiz algumas iniciativas, te contei de uma mentoria que eu fiz com algumas jovens vulneráveis, enfim. Mas a diversidade de fato entrou na minha vida na pandemia. Durante a pandemia, primeiro que eu acho que todo mundo começou a repensar a vida, começou, né, assim, enfim, todos os barulhos, eles vêm, você tá em casa, né, eu que tenho uma vida super agitada, imagina, saio, viajo, tal, não sei o quê, tudo isso, trânsito, diminuiu. Por mais que eu estivesse trabalhando muito, foi a época acho que eu mais trabalhei na minha vida, não tinha à noite o trânsito, embora eu e André Yoshida, a gente falou, né, Déia, muito com indiano, com chinês, de madrugada, né, que o pessoal nem sabe dos bastidores, mas enfim. E aí eu decidi me inscrever numa mentoria de diversidade, era uma pessoa que eu segui no LinkedIn, e eu falei, cara, vai ser legal, vou me inscrever. Aí eu percebi que eu caí de balão
numa mentoria que não era para empresários, executivos, ou era uma mentoria para pessoas que estavam querendo se capacitar para elas falarem Nossa, publicamente. É bem diferente. Então tinham as pessoas ali nos seus lugares de fala querendo se inspirar naquela pessoa que já era uma pessoa pública, que já era uma pessoa que tinha uma consultoria sobre o tema. Então, nitidamente, eram pessoas que queriam migrar as carreiras para ter esse posicionamento. E eu de balão lá, né, assim, totalmente fora do contexto nessa primeira mentoria. Só que foi incrível, porque a gente teve umas trocas, assim, absurdas. Eu, do meu lado, coloquei um óculos de coisas que eu não tinha a menor noção. Eu achava que eu estava arrasando, fazendo empoderamento feminino. Aí a Alice escancarou para mim, não, mas espera aí, tem a mulher negra, tem a mulher PCD, tem a mulher trans. Aí deu bug na minha cabeça, eu falei, cara, como que eu não estava atenta a isso, né? Sei lá, uma negligência ter demorado tanto tempo para me aproximar desse assunto. E foi muito legal também, porque eu era o outro lado da balança ali, que eu conversava com ela e falava, não, mas espera, no mundo corporativo, eu acho que vocês têm que ir por esse caminho. Então a gente tinha muito debate, assim, a gente conversava bastante, assim, era muito legal. E aí dali eu decidi fazer uma outra mentoria. Então eu fiquei, acho que 1 ano e pouco estudando. E aí eu estudava e eu voltava para discutir. E eu vinha para a Apsen e eu conversava com as pessoas. Eu falava, gente, não, mas as pessoas estão... Se eu não estava entendendo, as pessoas estão entendendo menos do que eu. E aí a gente começou a trazer as pessoas para conversar na Apsen. Neste mesmo momento, a gente estava fazendo o processo seletivo Brilhe na Apsen. E aí eu falei, cara, essa é a oportunidade de pegar os líderes da força de vendas e falar, cara, vamos fazer o nosso primeiro processo inclusivo. Então foi um movimento assim que foi acontecendo até pela vontade, mas pela oportunidade de saber olhar, cara, tem um processo seletivo, são 160 vagas, esses líderes, a gente precisa conversar com eles. E aí eu lembro que eu fiz rodas de conversa com esses líderes, mas aí eu peguei o pessoal do RH e falei, vem cá, vamos entrar aqui nas rodas de conversa também. Aí eu peguei o recrutamento e seleção e falei, vem cá, vamos olhar para esse tema. E a gente começou essas conversas e a coisa começou a fluir. Eu falei, não, a gente precisa começar a fazer diferente. Então a gente começou olhando para recrutamento e seleção. Importante. Olhando muito para a porta de entrada. Aí foi nascendo. A gente tinha esse Brilhe na Apsen, que foi um estouro, fez o maior sucesso, viralizou, virou um negócio que a gente falou, caraca, isso é uma marca. Aí eu tinha uma inquietude com relação aos jovens, menores e jovens aprendizes. Eu falava, ai gente, esse negócio da cota, né? E eles lá reclamando que tem que ir no curso que não é bom. E aí fica uma coisa para o gestor, meu Deus, não tem que ter tantos jovens, então onde a gente vai colocar esses jovens? Porque quando chega a lei, do dia para a noite, você tem que cumprir. Sim, não tem que fazer. E muitas vezes a gente não tem o recurso necessário para entender como se preparar para cumprir aquela lei. E aí eu falava, cara, não, a gente precisa transformar isso numa coisa maior, a gente precisa transformar isso num negócio mais legal. E de novo também, no meio da pandemia, o povo sempre olhando para mim e falando, lá vem a Renata inventar. Na pandemia. Lá vem a Renata inventar. Aí eu falei, não, nós vamos esperar vencer todos os contratos dos menores jovens, a gente vai fazer um processo seletivo único, também gamificado, como tinha sido o anterior, 100% online e tudo mais. E eu quis trazer uma coisa que eu aprendi com uma grande amiga minha que trabalhou aqui na Apsen, que eu já falei muito dela para você, que é a Leila, que ela fez um programa de jovens talentos da Suzano, e ela sempre me contou a história dela, assim, que eu falava, caraca, porque para mim a Leila é uma das mulheres mais fodas, assim, que eu acho, assim, ela é incrível. E ela conta que tudo começou com esse programa, porque ela veio lá do Nordeste, numa situação que a mãe dela era empregada doméstica. Então, esse programa de jovens foi o estalo que fez ela descobrir que ela poderia ser tão brilhante quanto ela é. E o exemplo que ela me deu foi, quando eu fiz esse projeto, a gente tinha que fazer um projeto social. E quando eu realizei o meu projeto social, eu me senti muito feliz, eu me senti muito empoderada. E aquilo, quando ela me contou aquela história, eu me apaixonei, eu falei, caraca, que top! Eu quero fazer isso também. Eu quero fazer isso também. E aí eu disse, nós temos que colocar uma etapa do processo que é
um projeto social. Aí foi um caos, né? Ah, pandemia, não pode, é isso, é aquilo, não, mas vai ficar difícil, vai ter que ter vídeo. Falei, gente, difícil é viver. Então vamos fazer. Porque na minha cabeça eu falava, gente, como que a gente vai poder avaliar um jovem e comparar um jovem que vai se inscrever, que teve um estudo particular e vai comparar com um jovem que veio do ensino público. Eu falei, eu preciso ver talento, eu preciso ver brilho nos olhos, eu preciso ver se a pessoa tem criatividade, se ela está disposta a dar o seu melhor. E o único jeito na minha cabeça de fazer isso era com alguma coisa prática. Então foi muito legal, assim, aí veio o Brilhe na Ápice em primeiro emprego, aí houve a oportunidade de fazer o Brilhe na Ápice em Neurodiversos, em parceria com o Instituto Jô Clemente. É um projeto lindo. Então, tudo isso foi acontecendo da pandemia para cá. E como você já viu, né, que trabalhar comigo é um negócio assim bem intenso, né, uma erupção constante, e a gente quer que seja muito rápido, então a sua vinda foi um presente pra gente, a gente esperou muito esse momento, a criação é do Constelar, o Mulheres Fortes Se Apoiam nasceu antes do que o Constelar, também nesse momento de pandemia, a gente estava assim muito, poxa, imagina a mulherada em casa, com o filho, marido, cachorro, não sei o quê, problema financeiro, problema de tudo quanto era lado. Insegurança, medo, pessoas doentes na família, pessoas, enfim, a iminência. Um momento muito sensível, né? Muito. No mundo. Muito. E a gente decidiu começar a se encontrar bimestralmente, sem pauta. Então a gente começou a incentivar que as mulheres que entravam nos nossos encontros, que eram online no primeiro momento, que assuntos que vocês querem falar? Aí elas escolhiam os assuntos e a gente ia falando sobre o tema. E foi nascendo assim, o único compromisso que a gente tinha é a gente vai se encontrar bimestralmente, a gente vai esquecer o celular, a gente vai esquecer os filhos, as contas para pagar, o marido, todo mundo, a gente vai se dar ali 1h30, só pra gente. Que delícia. E aí foi um ambiente que a gente percebeu a importância dessa válvula de escape, a gente percebeu a importância de temas que são muito do universo feminino, que a gente precisava tratar, desde maternidade, aí sempre me foge, menopausa, então assim, vários assuntos que a gente começou a tratar e que eu comecei, de novo, sempre amplificando o meu olhar. A mulherada que tem que estar no comitê para decidir quais que são os benefícios que as mulheres precisam. Aí isso começou também, de novo, transcender a ápice, né? Hoje eu estou na Pharma Brasil, eu estou no Sindus Pharma, eu fico muito inquieta com o Cirino lá em Brasília, com as nossas relações governamentais. Obrigada, Cirino, você é incrível, inclusive. É incrível, Cirino, você é incrível. E eu fico sempre querendo trazer essa pauta, a mulher tem que estar sentada na mesa de discussão, para que os assuntos sejam olhados pela nossa vivência, pelo aquilo que a gente, ninguém pode colocar uma dor, uma dificuldade, um desafio, senão quem está vivenciando, quem está no seu lugar de fala, quem está na sua posição. E aquilo estava muito claro para mim. Então veio primeiro a Mulheres Fortes Se Apoiam, foi muito legal, vieram todos esses programas e tal, e veio o Constelar. É um programa lindo, gente, eu sou fã, eu sou suspeita. Muito legal. Mas olha só, Sá, é bem importante dizer, a gente tem muitas coisas e a Sá está fazendo um trabalho muito rico, muito importante, que eu espero que toque o coração de todos da Nação Azul, dos nossos líderes. Já está tocando. De entender mesmo, assim, qual que é o nosso cenário atual, o que a gente precisa fazer, quais vão ser as nossas metas, os nossos objetivos, como que a gente vai discutir as diferentes pautas, enfim. Mas também é super importante e relevante a gente reforçar e lembrar que a gente sempre foi preocupado com esse tema. Desde os primórdios da existência da Dona Irene Spalletti, que é a nossa primeira embaixadora do tema Mulheres Fortes Se Apoiam. A gente nem sabia que ia chamar assim, mas ela era a personificação do Mulheres Fortes Se Apoiam. Só que a gente percebe a importância de ter a pauta. Porque quando você não tem a pauta, por mais que você tenha a intenção, por mais que você tenha a vontade, o recurso até, enfim, o dia a dia, ele acontece de uma forma que a gente é engolido. Então, não tem aquela frase famosa, a cultura come a estratégia no café da manhã? Uhum. É isso. Então, é muito difícil você
garantir ou conseguir chegar aonde você quer se você não se desafiar, não traçar o objetivo, porque senão você foi do recrutamento e seleção, você sabe, é pastelaria. Entrou uma vaga, cara, eu preciso resolver, eu tô faltando uma pessoa na minha Tem que equipe, cuidar eu tô muito para não ser precisando. engolido por De isso no dia a repente, quando dia. você vê, você vai, tipo, contratando as pessoas, vai promovendo as pessoas que estão dentro de casa sem se questionar muito. Trazer esse olhar, eu acho que é super importante. Eu também me dei conta que eu tenho uma personalidade muito questionadora. Então, eu sempre tive muita clareza de uma série de coisas. Em várias rodas de conversas, eu via que as mulheres não enxergavam as coisas do mesmo jeito que eu. E aí eu dava 2, 3 exemplos, a pessoa caiu o mundo. Meu Nunca Deus, parei para é pensar verdade. nisso. Uhum. E isso também me trouxe uma consciência do quanto é importante falar sobre os assuntos. As pessoas viviam situações preconceituosas, as pessoas viviam situações de desigualdade e elas nem sabiam. Que é tão comum, né, vivenciar aquilo que para elas tipo, faz parte da realidade já. Elas achavam que não existia. Aí quando eu começava a dar alguns exemplos, eu via o semblante da pessoa que eu falava, meu Deus do céu, eu estou trazendo um nível de consciência que a pessoa não tinha até Não, então. e é muito legal, Rê, isso vir de você. Porque as pessoas, que você mesmo trouxe no início da tua fala, quando a gente começou a conversar, você entende o teu papel, você entende de onde você veio. Então, quando uma outra mulher olha para você, né, te admira como essa mulher empoderada que você é, que fala de liderança, que se posiciona, tendo esse olhar, é muito importante. Porque não necessariamente você precisa estar na situação da pessoa para entender a dor da pessoa. Uhum, Então, tem muito impacto sim. essa tua posição também de discutir e trazer esses temas. Não, e escutar as pessoas, por isso que eu tô muito feliz que agora a gente tem o nosso podcast, com a nossa hostess maravilhosa, porque eu acho que a gente vai ter oportunidade, num momento informal, que as pessoas vão poder assistir ou escutar a hora que elas quiserem e puderem, não é aquele conteúdo corporativo que a gente tem ali, um treinamento. Então é uma coisa que vai entrando numa pauta de forma natural. E é muito importante escutar a história das pessoas. Exatamente. Espaço aberto, inclusive, para receber vocês, para vir para participar, hein, galera? Isso. Para serem entrevistados, para indicarem pessoas, para darem ideias, perguntas. Estamos abertos. E Rê, você fala muito sobre Deixe Seu Legado. Uhum. Bastante. Sim. Sempre que você escreve um texto, alguma coisa, você sempre deixa no finalzinho Deixe Seu Legado. Sim. Agora vem a pergunta. Que legado que você acha que você vem deixando aí, você vem construindo fora da sua vida e dentro da Nação Azul para as mulheres? Eu gostei do jeito que você colocou a pergunta. Que legado que você vem deixando? Porque às vezes as pessoas me perguntam qual o legado que você quer deixar. E aí eu digo, bom, depende. Se eu morrer agora, eu tenho um legado que eu quero deixar. O podcast, brincadeira. Mas na vida, eu vou descobrir na jornada. Eu venho descobrindo na jornada as coisas que eu quero fazer. Mas eu acho que parte do legado que eu tenho deixado é esse, de dar espaço, de dar oportunidade, de fazer coisas ousadas para que outras mulheres se sintam menos julgadas se elas quiserem fazer também, e também se elas não quiserem também, que está tudo bem. Eu acho assim, eu recebi do meu personal, a gente se zoa muito, eu estava contando para a Sabrina, o Thiago Guirra, viu? Guirra, ele fica mandando coisa de outras pessoas para mim e tal, e eu recebi um vídeo de uma pessoa que tinha feito assim, muita harmonização facial, ela é uma gringa. Uhum. E aí tinham colocado uma caixinha para ela, falando como que ela tinha se deformado daquele jeito, né? E aí ela parou assim, foi muito engraçado o vídeo dela. Ela parou assim, ela falou assim, eu acho muito interessante você achar que eu devo viver a minha vida do jeito que você acha, aí eu tô me achando linda. Isso que importa. E eu sempre fui muito assim, eu falei, gente, mas por que as pessoas querem enlatar todo mundo? Eu sempre fui muito diferente, assim, desde pequena, então eu sempre fui muito, muito exagerada. Eu tenho uma alma de drag, é um fato, né? E na escola eu ia com cílios postiços desse tamanho, com a unha desse tamanho pintada de glitter. E o diretor me mandava de volta para casa. Meu Deus! Ele chamava minha mãe, ele falava, a menina não pode vir vestida desse jeito, tem a menor condição, olha que absurdo. E eu lembro que eu ficava indignada, e eu tinha um professor de matemática que eu gostava muito dele, ele também gostava muito de mim.
e com a sabedoria dele, obviamente, né, muito mais velho do que eu, ele dizia para mim, Renata, você tem que ser artista. Eu falava, mas por que, professor? Porque só assim vão te aceitar do jeito que você é. E eu achava isso muito injusto. Eu falava, mas por que eu não posso ser assim? Por que eu não posso no mercado desse jeito, se eu quiser? É inapropriado usar, sei lá, muita maquiagem ou tá super produzida. E aquilo me incomodava desde muito cedo, porque eu queria ser, simplesmente. Eu queria poder chegar no lugar que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Eu queria ser a Elba Ramalho, eu queria ser a Hebe Camargo, da vida real, no cotidiano. Na Apsen, por exemplo. Então, tem muito julgamento, assim. Então, acho que esse é o legado que eu pretendo, assim, deixar, que eu te digo. Acho que eu estou em construção, acho que é uma É um jornada. processo. Mas eu acho que hoje é esse, assim. Eu fico muito feliz quando alguém vem trabalhar na Apsen e fala pra mim, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma. Eu falo, pô, caraca. Hoje eu vi uma colaboradora comentando assim? sobre que aqui ela pode usar o cabelo que ela quiser, sabe? Eu até brinquei com ela e falei, você Então, pode gente, sim. mas não é um negócio muito louco? Não Mas deveria ser assim, Mas né? acontece. Acontece. Não, acontece muito. 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 Mas é o que eu digo assim, né? Se a gente parar para pensar, não deveria ser, né? Não. A Mas gente deveria assistir Avatar todos os dias da nossa vida. é verdade, Avatar é um bom filme, traz muito disso, Pra né? você pensar, cara, é isso, é a natureza, as coisas do jeito que são, cada um do jeito que é, a gente se respeitar, né? Tudo em perfeita harmonia. Sim. É por isso que a gente fala muito que a gente está em processo de construir uma nação azul ainda mais diversa, né, Rê? A gente já Sim. vem fazendo muitas coisas, tem muitos projetos, algumas iniciativas, podcast agora que vem aqui com espaço para a gente conseguir abordar vários temas importantes. Mas acho que, além disso, é de fato a gente conseguir fazer, né? Diversidade além do Sim. verbal, é a gente conseguir realizar as coisas e impactar também a vida das pessoas, que acho que é o mais incrível disso Não, tudo, né? gente, e assim, tem que fazer um quentinho no coração das pessoas, as coisas que a gente faz. Sim. A cada processo seletivo que a gente vê, a gente vai agora na segunda-feira, bom, vai ter ido no ar depois, mas não tem problema, que a gente está gravando um pouquinho antes. Então, quando vocês estiverem assistindo, a gente vai ter feito o processo seletivo, que está entrando uma pessoa no PDV, que é uma mulher negra de 53 anos, que não tinha o diploma formal, né? Ela fez todos os créditos lá, mas ela não tinha entregue o TCC, alguma coisa desse tipo, né? E uma pessoa que não desistiu, porque ela não estava conseguindo entrar na indústria farmacêutica. E isso, para mim, é um presente, assim, é muito gostoso fazer integração, é muito gostoso, assim. Eu acho um absurdo a gente viver o etarismo que a gente vive. Eu acho, assim, uma coisa, assim, descomunal. Então, para mim, que tenho 42 anos, chegar no meu LinkedIn quase que diariamente e ter alguém me dizendo se eu emprego 40 a mais, é de doer. Eu falo, como assim? Gente do céu. E, infelizmente, isso acontece no mercado. Isso é até interessante você trazer, porque muitas pessoas questionam por que precisam existir vagas afirmativas. É uma pena, né? Fico triste de precisar, tipo, existir essas Explicar. políticas para a gente conseguir contratar essas pessoas. Eu espero que um dia isso acabe, que a gente simplesmente contrate as Sim. pessoas. Eu acredito nisso, Eu mas é também. justamente por isso, né, Rê? Porque se a gente não tiver essas vagas afirmativas, a gente não tiver esse movimento, aqui na Apps isso pra gente não é um ponto, inclusive contratamos muitas pessoas, mas é uma forma de conseguir dar oportunidade para essas pessoas. Não, é muito né? necessário. Eu tenho uma visão que talvez muitos me julguem, muitos me questionem e muitos me aplaudam. Eu acho que diversidade, o pacote, né, que a gente fala, não adianta ter diversidade sem equidade, sem inclusão, né? Programas como o Constelar, eles são sim sobre reparação cultural. As pessoas querem, ai não, tal, mas muito mais do que isso, eles são sobre estratégia, sobre resultado. Mas a gente não pode esquecer que sim, é um processo de reparação cultural, sim. Só que não é só, tem líderes, né, infelizmente, que às vezes olham sendo como só isso. E a beleza da coisa é entender que é isso, porque a gente sim tem responsabilidade pelos privilégios que a gente teve, mas que além disso dá muito resultado, é Dá. incrível, sabe, eu até me arrepio. Então, eu acho que essa compreensão que ela é tão necessária e que cada um tenha no seu coração essa semente desse gostinho do coração quentinho de receber
as pessoas que chegam aqui falam, eu estava desencantada, não tinha mais oportunidade, eu não achei que eu ia conseguir, eu vim de uma empresa muito opressora, eu passei por situações muito difíceis, então é muito gostoso. E claro, eu sempre digo, todas as integrações, temos problemas, não somos perfeitos, estamos num processo de construção, como a Sá disse, não só em relação a esse tempo, mas é uma eterna evolução. E eu também cuido, né, da área de compliance, do canal de denúncias, de uma série de coisas que compõem um arcabouço para que a gente tenha um ambiente de trabalho com segurança psicológica, com felicidade no trabalho, com progresso, que eu acho que as pessoas... eu sou apaixonada por trabalhar, então eu acho que é autonomia, realização, proporcionar longevidade, tanto no que a gente faz como Apsen, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, tratar as pessoas, curar as pessoas, quanto para a gente, quanto profissional, enquanto ser humano, para as nossas vidas. Então, eu sou muito apaixonada por isso que eu falei também para os líderes, porque eu acho que o líder tem um papel, uma responsabilidade de transformar a vida das pessoas que estão na equipe deles e também de transformar a história da Apsen nessa história que a gente quer contar mais diversa. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito que eu falo que diversidade é impacto no negócio. É um processo, mas a gente vai, a gente contrata, a gente impacta a vida das pessoas, mas a gente também impacta o negócio, porque as pessoas estão cada vez mais consumindo de empresas diversas. Sim. Né? Eu vou comprar um produto para o meu cabelo, eu quero entender se essa empresa realmente trabalha com diversidade, se preocupa com diversidade. Então... Não, e quem desenvolveu o produto? Vou eu desenvolver o produto para o seu cabelo? Se você tiver uma mulher de diversidade, sim. Não, sim, mas você entende? Se eu não te conhecer, se eu não tiver você na minha equipe, se eu não tiver o teu background, eu não vou saber como que eu vou cuidar do seu cabelo. Como que eu vou te ajudar a cuidar do seu cabelo? Com certeza, com certeza. Igual maquiagem, por exemplo, base, né? Eu acho que é importante testar. Você simplesmente não vai me dar uma base e falar, essa aqui serve pra você. Até porque o que serve pra mim não serve pra você. Você comentou muito disso no início, assim. Então, por isso que eu sempre falo, diversidade é impacto no negócio. É, muito, muito, muito. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. E entramos no mês da mulher, um mês muito importante, por isso que trouxemos aí Mulheres Fortes se Apoiam como um dos pilares. E trouxemos você também para falar com a gente sobre empoderamento e liderança. E agora eu gostaria de entender contigo o que você espera daqui para frente em relação ao nosso programa de diversidade e o que você espera para as mulheres da Apsen. Eu espero que você trabalhe muito, Sá. Eu vou trabalhar. Que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos, que não são poucos, mas a Sá, ela veio para se reportar diretamente para mim tem pouquíssimo tempo. A gente começou a construir um trabalho assim, super próximo mesmo, de a gente determinar as ações, o calendário do ano, a gente vai começar a destrinchar essas metas, esses objetivos, vai se aproximar cada vez mais dos líderes, de todos vocês. Então, eu espero que a gente consiga realizar muitas ações, que a gente consiga colocar em prática uma série de coisas que a gente quer, os grupos de afinidade. Então, eu espero que até o meio do ano, a gente já tenha feito muitas dessas coisas. Sim. E eu espero que a gente entre nessa pauta, não só na Apsen, eu acho que a gente tem buscado fazer isso para fora também, de se inquietar, tanto de olhar o mercado para se inspirar, quanto de olhar o mercado como sendo exemplo. Com certeza. Que a gente possa fortalecer a nossa marca empregadora, para que as pessoas enxerguem a Apsen como essa empresa que está galgando esse caminho, que está construindo esse caminho, que quer trazer essas pessoas para trabalhar com a gente, que as nossas pessoas da Nação Azul sejam nossos embaixadores da causa. Eu acho que é isso que eu espero, e espero para as mulheres também que o nosso mês seja incrível, que elas aproveitem tudo que a gente desenhou com muito amor, com muito carinho, e que também vai ser para os homens, então aqui tudo é para todos, e que vai ser super bacana, então que todos participem, que todos aprendam, que todos tenham um ambiente seguro, que a gente também celebre, que é importante. Eu digo, poxa, a gente tem o Dia da Mulher, todo dia é o dia de todo mundo, todo dia é o Dia da Mulher, mas é muito gostoso poder ter um dia para colocar uma discussão em pauta, para refletir, para olhar que muitas vezes, infelizmente, a gente dá alguns passos para trás e a gente precisa parar e falar, poxa, como na pandemia, a gente piorou muito os índices de violência doméstica, a gente piorou muito os índices de violência de uma forma geral, de saúde mental, de empregabilidade.
quando a gente pensa nas mulheres em cargos mais altos. Eu sou uma eterna inquieta, então eu quero ver as mulheres chegando nos cargos mais altos, eu quero ver as mulheres nos conselhos, eu quero ver as mulheres representadas nas instâncias políticas. Então acho que é isso que eu espero para as nossas mulheres e para todas as mulheres. Muito bom, muita coisa, hein? Só para fechar aqui, acho importante reforçar que não sabemos tudo. Nós estamos no processo de construir, de aprender, de ensinar e vamos. Rê, obrigada. Eu que Foi agradeço, muito bom amei. conversar com você, compartilhar um pouco da tua história com as pessoas. Que bom. Renata além da Apsen, Renata na Apsen, Renata filha, Renata esposa. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada, adorei, adorei.